Mais um vídeo hoje do canal Bruno Barreto, linkado no blog do Barreto. Queria primeiro pedir que vocês, se gostarem do comentário, dedinho para cima. Se não gostar, dedinho para baixo. Se tem algo a dizer, que faça o comentário, de preferência bem embasado, de forma organizada, sem precisar partir para agressão, que isso não interessa ao bom debate. Eu queria começar falando hoje de um assunto que para mim é recorrente nas redes sociais. As pessoas chegam e dizem, fulano não faz nada, os políticos só sabem mamar, os políticos não trabalham. Gente, tudo clichê. Geralmente clichê de quem não acompanha o noticiário político. Tem político que não trabalha? Tem. Como tem jornalista que também que é preguiçoso, que é encostão, que só quer se dar bem. Como tem médico que é assim, como tem advogado, como tem professor. Todas as áreas tem gente que trabalha muito e tem gente que trabalha pouco. Tem gente que tem garra e tem gente que é acomodado. Não vou entrar aqui no mérito de citar nomes. Até porque isso é tão óbvio que parece que as pessoas não conseguem entender. O que eu percebo muito? As pessoas gostam da simplificação. Tudo que for mais simples é mais cômodo. E aí você vai no Facebook e diz, político nenhum trabalha, eles não fazem nada pelo povo. Político trabalha muito, gente. Seja político por 10 minutos para você ver o que é um celular de um político, de gente pedindo as coisas, tentando resolver problemas, atendendo a lobbies. Atividade parlamentar, muitas vezes, inclusive eu já cometi esse pecado não com a intenção, mas por deixar escapar que a atividade, deixar parecer que a atividade parlamentar se resume à atuação em plenário. Não é assim. A atuação em plenário era uma parte da atividade parlamentar. A atividade parlamentar reúne visitas, faz reuniões. E no caso aqui dos vereadores, por exemplo, ainda tem aquela questão de levar o povo para ambulância, arrumar médico, todas essas questões. Mas o objetivo desse comentário hoje é mostrar para vocês que, ao contrário do que é dito, ao contrário do senso comum é totalmente equivocado neste aspecto, os políticos trabalham, e trabalham muito. A atividade política é muito cansativa. Eles têm privilégios, têm não sei o quê. Vamos lá, vamos falar dos privilégios. Fulano gastou tanto em combustível. Você, no seu trabalho, quando vai viajar, quem é que paga o combustível? É você, do seu bolso? Ou é a empresa? Mesma coisa você, servidor público. Quando você viaja a trabalho, você não recebe uma diária? Quem custeia a gasolina não é a repartição que você trabalha? Aí por que cargas d'água? O político viaja a trabalho e não vai usar gasolina. Vai tirar a gasolina do bolso dele. A atividade política pode ser por vocação, pode ser por N motivos, mas ela é um trabalho. As pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho delas. A gente tem que parar com esse discurso falso moralista, com esse discurso hipócrita, que na verdade criminaliza a atividade política. E a atividade política não pode ser criminalizada. Eu não estou falando de corrupção, estou falando de discurso. É outro assunto. A gente pode falar de corrupção num outro vídeo. Outro ponto que precisa ser observado. Quando você está a trabalho, você não é remunerado? Por que o político não pode? Então a gente tem que começar a entender as engrenagens que tem no discurso. Nas redes sociais tem muita gente falando de mamata, doido para ter uma mamata. Aí posa de moralista, quando chega lá, faz o mesmo que os outros estão fazendo, porque não é ilegal e é necessário para a atividade política.
Então a gente precisa começar a entender como funciona a política. Você, antes de ir para a rede social apontar o dedinho, você precisa estudar, ler, se informar sobre como funciona a atividade política. Os colegas jornalistas que propagam esse discurso de criminalizar a política, eles praticam um desserviço para a própria área deles. Claro que botar uma manchete dizendo que fulano gastou tanto em diárias rende muitos cliques. Mas não necessariamente isso é desvio de dinheiro. Não necessariamente isso é corrupção. Você pode fazer isso. Você elaborar um ranking de quem recebeu mais diárias na Câmara Municipal, da bancada federal ou da Assembleia, beleza, uma curiosidade. Você tem que tratar isso a título de curiosidade, sem personalizar, dizer que fulano gastou mais, fulano gastou menos. Mostra um ranking. Quer mostrar o da Assembleia? Mostra o ranking. Ah, quem gastou mais com verba de gabinete? Mostra o ranking. Agora você tem que entender que a verba de gabinete é uma atividade necessária. Muitas vezes, para fazer um projeto, para apresentar uma proposição de lei, o deputado precisa fazer um trabalho de consultoria. Ele precisa de fazer uma busca de subsídios para embasar a proposição. Ou você acha que é fácil um deputado, ou um vereador, ou um senador aprovar uma lei? Não. Isso requer conversa, debate, discussão na sessão, discussão nas comissões, conversar com o relator. Então você precisa ter subsídios para convencer. E outro assunto sobre essa questão do discurso de criminalização da política, a gente precisa parar com esse papo de achar que tudo na política gira em torno de dinheiro. Não é. Nós aqui no Rio Grande do Norte temos uma prova cabal, escancarada, de que política não é só dinheiro. O capitão Stevenson, ele nem santinho fez. E ganhou a eleição para o Senado. Uma votação importante. Estou dando um exemplo de alguém que não é nem da esquerda. Então, política não é só dinheiro. A própria Zenaide Maia que ganhou, ela ganhou por causa das posições que ela tomou. Ela se popularizou a partir daquilo ali, por se diferenciar em relação aos demais membros da bancada federal durante o governo de Michel Temer. Aquilo ali ajudou a capitalizar ela. Então a gente tem que parar com esse negócio de tratar a política como sendo algo mal, algo ruim. Não é. Agora, é uma atividade extremamente estressante. Uma atividade desgastante. A maioria dos políticos vive na base de remédio. Acredite. Porque é uma atividade de um nível de estresse muito alto. Ela envolve uma série de questões, é uma atividade complexa. Tem gente que ficou rico na política? Tem, mas tem muita gente que sai da política mais pobre do que entrou. Acredite. Então, vamos resumir. Vamos cair nesses clichês. Vamos ler, vamos pesquisar e vamos entender como funcionam as engrenagens da política. Beleza? Esse é o comentário de hoje. Se gostou, deixa um dedinho para cima. Se não gostou, dedinho para baixo. Faça o seu comentário e externe sua posição nesse espaço democrático que é o nosso canal no YouTube.